vamos abordar as primitivas ou as antiderivadas, né? Que é um conceito aí bem importante para a gente estar aprendendo a resolver as integrais. Então, vamos à definição. Considere f de x uma função de uma variável, ok? É aquela função que a gente está acostumado a trabalhar, né? F de x. Bom, uma função g de x é chamada de primitiva de f, né? Então, a g de x será uma primitiva de f, né? Ou antiderivada para f, a gente pode se referir assim também, se acontecer o seguinte: se a derivada do g de x for igual à nossa f de x, né? A derivada de g foi igual a f. Então, a g vai ser uma primitiva de f quando a derivada de g for igual a f, tá? Bom, passando isso para uma linguagem mais acessível, né? Como é que eu acho uma primitiva para minha função f? Bom, para mim achar essa primitiva para a função f, eu vou pensar numa função que quando eu derivo resulta na f, tudo bem? Eu devo se fazer a pergunta: quem que eu derivo que eu vou ter como resultado a f de x, né? É essa pergunta que a gente deve se fazer. Vai ficar mais claro com exemplos. Eu preparei vários exemplos aqui para a gente fixar o assunto. Então, exemplo 1, né? Encontre as primitivas ou antiderivadas para as seguintes funções. A primeira é f de x igual a seno x, né? Então, a pergunta que eu devo se fazer quem que eu derivo, né? Que função que eu derivo que eu obtenho seno x? Tudo bem? Então, vamos pensar. Bom, eu sei que a derivada do seno é o cosseno, né? Só que eu quero saber uma função que eu derivo que me resulte o seno, né? Então, eu sei que a derivada do seno é o cosseno, mas não me ajuda muito. Agora, o que vai ajudar a gente a resolver é saber que a derivada do cosseno de x é menos seno x, né? Por quê? A derivada do cosseno é menos seno, né? Então, a derivada do cosseno x é menos seno x, tá? E isso vai ajudar, né? Porque eu preciso de uma função que, quando eu derivo, me dê como resultado a f, né? Que é seno x, né? Aqui, a única coisa que atrapalha aqui é um sinal, né? É um sinal de menos, né? Mas é fato que, quando eu derivo cosseno x, meu resultado é menos seno x, tá? Que é quase o que eu quero, né? Eu quero seno x, então o que eu faço? Então, já que eu quero seno x, o que eu faço? Eu vou derivar menos cosseno x, tudo bem? Porque derivando menos cosseno x, como esse menos aqui na verdade é o menos 1 multiplicando, eu posso tirar ele para fora da derivada, já que ele é uma constante, e derivar apenas o cosseno x, né? Então isso fica menos 1 que multiplica a derivada do cosseno menos seno. Não é verdade? Menos seno x, né? E aí, ó, menos vezes menos dá mais. E o resultado dá seno x. Isso aqui vai dar seno x, né? Então já achei, ó. Quem que eu derivo que eu chego em seno x? Eu derivo o menos cosseno x, tá? Então qual que é a minha resposta aqui? Minha g de x vai ser menos cosseno x. Por quê? Porque quando eu derivar a minha função, essa função aqui g, né, que é menos cosseno x, quando eu derivar o menos cosseno x, eu vou obter essa função aqui. Tudo bem? Essa é a justificativa. Logo, g aí, que é menos cosseno x, é uma primitiva, né, ou uma antiderivada para seno x. Tudo bem? Agora, a função g de x igual a cosseno x. Né? Bom, o raciocínio vai ser o mesmo, né? Aqui eu utilizei g, agora eu vou usar g, g1 de x, né? Que vai ser a nossa antiderivada aí, ou primitiva. Daqui para frente eu vou falar só primitiva para facilitar, que é a linguagem mais usada. Então, vamos lá. A gente deve pensar, quem que eu derivo? Vamos pensar numa função, no caso aqui, g1 de x, né? Que ela tem a seguinte propriedade. Quando eu derivo ela, resulta o cosseno x, né? Vamos pensar nessa função aí.
Bom, lembra que eu disse que a derivada do seno é cosseno, né? Derivada de seno x é cosseno x. Então, qual função que eu derivo que me resulta cosseno x, né? Seno x, né? Derivada do seno é cosseno. Então, aqui, ó, seno x, certo? É uma primitiva para o cosseno x. Porque quando eu derivo o seno x, me resulta o cosseno x aqui, ó. Quando eu derivar aqui a g, vai resultar a f, né? A g aqui é seno x. Quando eu derivo o seno x, eu obtenho o cosseno x. Tudo bem até aí? Bem fácil, né? Agora um exemplozinho clássico é essa letra C, né? h de x igual a x ao quadrado, tudo bem? Quem que eu devo derivar, né? Vou botar aqui a g2 de x. Quem que eu devo derivar aí que vai me resultar x ao quadrado, né? Bom, vamos ver aqui agora. Bom, eu sei que quando eu derivo, por exemplo, quando eu derivo x ao quadrado, né? Eu obtenho aqui 2x, certo? Derivada de x ao quadrado é 2x. Não me ajuda muito, porque eu preciso de um expoente 2, né? Então, se quando eu derivo x ao quadrado eu obtenho 2x, vamos derivar x ao cubo para ver o que acontece. Se eu derivar x ao cubo, o que acontece? Eu tombo 3, né? 3x e subtrai um do expoente ao quadrado. Ó. Então eu tenho x ao quadrado aqui, ó, que é o que eu quero, né? Eu quero uma função que quando eu derivo me resulte x ao quadrado. Ó. Eu tenho x ao quadrado aqui. Só que só tem esse 3 aqui atrapalhando, né? Esse 3 aqui está atrapalhando. Não é verdade? Então, se o 3 está atrapalhando, o que eu devo fazer? Eu devo dividir aqui por 3. Tá certo? Não devo dividir por 3. Só que aqui, para manter a igualdade, eu venho aqui e divido por 3 também. Tá? Tá certo? Então, quando eu dividir por 3 aqui também, eu vou ficar com o seguinte. Eu posso escrever assim, ó. X ao cubo sobre 3, ó. A derivada disso, né? E aqui eu corto 3 com 3 e fico com x ao quadrado. Então, olha só que interessante. A derivada de x ao cubo sobre 3 é igual a x ao quadrado, né? Então, a minha g2 de x vai ser x ao cubo sobre 3. Por quê? Quando eu derivo x ao cubo sobre 3, eu obtenho x ao quadrado. Tá certo? Então, vou repetir o raciocínio aqui. Antes disso, vamos derivar isso daqui para a gente verificar, né? É x ao cubo sobre 3. Vamos derivar. Derivando isso, né, a gente vai ter o seguinte. Utilizando as regrinhas, eu posso escrever assim, ó, 1/3 vezes x ao cubo, né? X ao cubo sobre 3 eu não posso escrever assim? 1/3 vezes x ao cubo, né? E como 1/3 é uma constante, ele pode sair para fora da derivada. Então, a gente deriva só x ao cubo. Tá certo? E aí fica 1/3, né? Derivada de x ao cubo. Tombo 3, né? E multiplica por x elevado a 3 menos 1, que é 2, né? E aqui corto 3 com 3 e o que sobra é x ao quadrado. Realmente, a derivada de x ao cubo sobre 3 é x ao quadrado, tá? Então, eu vou repetir o raciocínio que a gente usou para encontrar a primitiva da função x ao quadrado, tá? Bom, eu precisava de uma função que, quando eu derivo, né, me resulte x ao quadrado. Então, a gente começou derivando a função x ao quadrado mesmo, né? A gente reparou que derivando a função x ao quadrado, eu obtenho 2x como resposta. E 2x não serve para a gente, não chega nem perto de x ao quadrado. Mas se eu derivar x ao cubo, se eu derivar a função x ao cubo, já chega mais perto de x ao quadrado. Por quê? Tombo 3, né? Repete o x e subtrai 1, né? A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Eu tenho x ao quadrado aqui, ó. Tá certo? Ok? Só que a diferença é que eu tenho 3 aqui atrapalhando, ó. Esse 3 precisa sair daqui, né? Porque aqui eu tenho só... Eu devo obter como resultado só x ao quadrado. Então, eu posso dividir aqui, ó, ambos os lados da igualdade por 3, né? Só que aí, dividindo ambos os lados da igualdade, eu fico assim, ó. Derivada de x ao cubo, né? Derivada de x ao cubo sobre 3, né? Aqui na esquerda
Só que aí, deixa eu passar isso aqui. Só que o que acontece? Eu posso reescrever isso, tá certo? Eu posso reescrever isso assim, ó. Isso daí vai dar a mesma coisa que eu botar x ao cubo sobre 3, assim, a derivada dele, né? Por quê? Eu posso tirar um terço como constante, tá? Não vai alterar em nada. E aqui eu posso cortar, simplificar o 3 com 3, vai sobrar x ao quadrado, né? Então, o que aconteceu aqui, ó? O que aconteceu? E a gente vai ver mais para frente que isso é uma regrinha. Para encontrar essa primitiva, né, a função quando eu derivo resulta x ao quadrado, o que eu fiz? Eu peguei a função x ao quadrado, tá? Eu peguei a função x ao quadrado, eu somei 1 no expoente e dividi pelo novo expoente que a gente tem, né? Entenderam o que eu fiz? Resulta exatamente na nossa primitiva. Então, sempre que eu tiver uma função assim, né, com expoente, o que eu faço? Ó? Sempre que eu tiver a função com expoente, eu somo 1 no expoente e divido pelo mesmo expoente obtido. Tá? Pode reparar que vai ficar a mesma coisa. 2 mais 1 é 3, então fica x ao cubo sobre 3, né? Então, isso vale para outras funções, né? Por exemplo, a função, sei lá, x à quinta. Né? Qual a primitiva dessa função aqui, x à quinta? Qual a função que quando eu derivo resulta x à quinta? Eu aumento 1 no expoente, x à sexta, e repito embaixo. X à sexta sobre 6, né? A derivada disso vai dar x à quinta. Então, é assim que a gente faz. Deixa eu apagar aqui. Tá tudo bem? Então, é assim que a gente faz, né? Eu posso tomar qualquer exemplo. Por exemplo, encontre uma primitiva para a função x elevado a 100. Como é que eu faço? Eu vou precisar de uma função que, quando eu derivo, me resulte x elevado a 100. Basta eu pegar x elevado a 100 mais 1, acrescenta 1 no expoente, e divide por esse mesmo expoente, né? 100 mais 1, que resultaria x elevado a 101 sobre 101. Tá? Então, quando eu derivo isso aqui, me resulta x elevado a 100. Né? Então, essa aqui é uma primitiva para x elevado a 100. É assim que é a regra. Né? Mais tarde a gente vai ver melhor ela numa maneira genérica. Então, vamos passar para o próximo exemplo. O próximo exemplo é interessante porque eu peguei a função x ao quadrado, que a gente já descobriu a primitiva, só que agora eu somei uma constante aqui, ó. Somei o 10, tá? E vamos ver, vamos achar aí uma primitiva para ela. Tá, g3 de x. Achando uma primitiva para ela, a gente vai ter o seguinte. Bom, a gente sabe, a gente vai precisar de uma função que quando a gente deriva, resulta essa aqui, né? Então, pensando em uma primitiva para essa função, como é que a gente vai fazer? Bom, aqui a gente já tem a primitiva do x ao quadrado, né? Então já podemos botar aqui, que é x ao cubo sobre 3, né? Já é a primitiva do x ao quadrado, então metade do caminho já está resolvido. Agora, eu vou somar aqui, eu vou precisar de uma função que quando eu derivo me resulte 10, né? Quando eu derivo, no caso, em relação a x. Essa função seria 10x, né? Por quê? Se eu derivar a função 10x, vai me resultar 10, tá certo? Então tá aí. Se eu derivar essa função aqui, vai me resultar essa daqui, tá? Logo, x ao cubo sobre 3 mais 10x é uma primitiva para a função x ao quadrado mais 10, tudo bem? Como a gente já viu, a derivada de x ao cubo sobre 3 dá x ao quadrado, e a derivada do 10x dá 10, né? Tudo bem? Fácil até agora, né? Então, eu vou escrever essa função como sendo g3 de x, né? Beleza. Essa daqui é uma primitiva. Então, vamos botar aqui a g4 de x, né? Bom, preciso de uma função que, quando eu derivo, me resulte secante ao quadrado, né? A gente deve lembrar da derivada da tangente, não é isso? A derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, tangente x já está resolvido, né? Vamos ao próximo.
derivada, a gente precisa achar a primitiva agora para a função k de x igual secante x vezes tangente x. Então, eu devo pensar quem que eu derivo que me resulta, qual função g5x que eu derivo que me resulta secante x vezes tangente x. Bom, é a própria secante, tá? A própria secante x, tá? Porque a derivada da secante é secante vezes tangente, tá certo? Então, tá aí a primitiva da função k. Vamos continuando. Agora a letra g agora que a gente está, né? Função L de x igual a e elevado a x. Vou botar aqui, nossa primitiva g6, tá? Bom, eu devo pensar numa função que quando derivo me resulta e elevado a x. Bom, a gente sabe que a derivada do e elevado a x, né, exponencial de x, é ele mesmo, não é? Então, qual função que quando eu derivo resulta e elevado a x? O próprio, né? O próprio e elevado a x, tudo bem? Então, a primitiva do e elevado a x é ele mesmo. Vamos agora vamos ao g7x, né? Então, precisamos de uma primitiva para essa função aqui, né? Z de x igual a cossecante x vezes cotangente x. Aí eu devo pensar quem que eu derivo que eu obtenho esse resultado aqui. Cossecante x vezes cotangente x. Então, vamos pensar um pouco isoladamente, né? Eu preciso de uma função que quando eu derivo me resulte cossecante x vezes cotangente x, né? Bom, a gente sabe lá da aula de regras de derivação, né? Que a derivada da cossecante x, né? Da função cossecante x, é menos cossecante x vezes cotangente x, né? A gente viu isso na aula de regras de derivação. Então, já tem quase o que a gente precisa, né? Porque eu preciso de uma função que, quando eu derivo, me resulte cossecante x vezes cotangente x. Aqui eu arrumei uma que, quando eu derivo, me resulta isso, só que com um sinal de negativo, né? Então, esse sinal de negativo aí precisa sumir. Então, eu posso multiplicar ambos os lados da igualdade por menos 1, né? E eu vou chegar aqui que eu posso derivar o menos cossecante x, né? A derivada do menos cossecante x vai ser igual a cossecante x vezes cotangente x, né? Então, a resposta aqui vai ser menos cossecante x, ok? Então, apagando aqui, vamos continuando. Bom, para essa letra I, a gente deve pensar numa função que quando eu derivo me resulte isso, né? Essa função aqui, ó, 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. A gente vai lembrar da derivada do arquisseno, né? Que a derivada do arquisseno resulta exatamente isso aqui, né? 1 sobre raiz de 1 mais x quadrado, tá? Então já achamos aí a nossa primitiva para a função w, que é o arquisseno x. E essa letra j é a mesma coisa, né? Então g9x, né, vai ser... Eu devo pensar numa função que quando eu derivo resulta isso, né? Resulta aqui na r de x, que é exatamente o arco tangente x, né? Quando eu derivo, a derivada do arco tangente x é 1 sobre 1 mais x quadrado, tá bom? Então tá aí, fizemos vários exemplos aí de primitivas, né? Ou antiderivadas. E aqui a gente encontrou as principais, né? Que a gente usa bastante aí na hora de integrar, né? Geralmente a gente grava essas primitivas, né? Essas primitivas a gente deve ter na cabeça, porque a gente vai precisar usar toda hora. Então, pessoal, como eu disse no início, vamos ver aqui agora uma primitiva que a gente vai usar bastante, tá? Eu vou botar o exemplo aqui. Lembra quando eu falei... Lembra que eu disse que a primitiva da função f de x igual a x ao quadrado, né? Como é que a gente achava essa primitiva? Era só a gente escrever a função aumentando 1 no expoente, né? X elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1, né? Então, a primitiva do x ao quadrado era x elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1, né? Ou seja,
x elevado a 3 sobre 3, né? Eu aumento 1 no expoente e repito ele, né? Então, dá para generalizar para qualquer potência. Ó. A derivada do x elevado a 1000, por exemplo, né? É a primitiva, né? Se a gente quiser a primitiva do x elevado a 1000, como é que a gente faz? A gente faz x elevado a 1001 dividido por 1001, não é isso? Só aumenta 1 no expoente e repete pelo mesmo expoente embaixo, né? Então, agora a gente vai generalizar isso. Isso é, a gente quer obter uma primitiva da função f de x igual a x elevado a n, né? Onde esse n aí é um número, onde esse n é uma constante, né? E ok? Então a gente quer obter a primitiva de f de x igual a x elevado a n, uma função potência, né? Onde esse n aqui é uma constante, né? Só que aqui eu já disse, eu já contei aqui a primitiva dessa função, f de x igual a x elevado a n, né? Que vai ser a função g de x, né? A primitiva vai ser a função g de x, igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Ou seja, eu estou aumentando uma unidade no expoente, estou dividindo por esse mesmo expoente, né? Assim como eu tinha falado. Então vamos verificar então. Vamos verificar que essa função g aqui é uma primitiva de x na n, né? Como é que a gente faz? A gente deve derivar a função g e deve obter como resultado a função x elevado a n. Então vamos fazer isso. Então, vamos derivar g. Primeiramente, observe que quando eu for derivar g, a gente pode observar que 1 sobre n mais 1, 1 sobre n mais 1 é uma constante, não é, galera? Porque esse n é uma constante. Então, 1 sobre n mais 1 vai ser uma constante também, né? Então, essa expressão x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, posso escrever ela assim, ó, 1 sobre n mais 1, tá? Que multiplica x elevado a n mais 1. Dá no mesmo, né? Não é verdade? Pois o n mais 1 é uma constante, tá? E aqui também, ó, eu tenho essa mesma constante aqui no expoente do x. Então dá no mesmo eu escrever, porque esse x elevado a n mais 1, quando multiplicar 1 aqui, ele vai ficar aqui nessa mesma posição, ó. Então a gente vai obter isso aqui, né? Já que o n mais 1 está aqui embaixo. Então, eu posso reescrever isso assim, tá? Então, eu vou escrever 1 sobre n mais 1, né? Que é uma constante, né? E a gente sabe que a constante passa para fora da derivada, né? Porque é a derivada da constante vezes a função, né? Então, a derivada sai fora a constante sai fora da derivada, então a gente precisa derivar logo o x, a gente precisa derivar só o x elevado a n mais 1, né? Então vamos fazer isso. Então, derivada de x elevado a n mais 1 com respeito a x, tá? Então, continuando aí a nossa derivada de g. Lembrando que a gente deve chegar em x elevado a n, né? Vai ser 1 sobre n mais 1, tá? Que multiplica. Como é que fica essa derivada aqui, ó? X elevado a n mais 1. É a regra do tombo, galera. Como n mais 1 é uma constante, a gente vai aplicar a regra do tombo. Não é para aplicar a regra da cadeia aqui, tá? Porque a regra da cadeia é só quando a gente tem uma função no expoente. Aí a gente aplicaria a regra da cadeia. Como n é uma constante, basta só a regra do tombo, né? Você tomba o n mais 1, que é o expoente, né? Multiplica pela base elevado ao expoente e subtrai uma unidade, né? Então, eu tombei o n mais 1 e subtraí uma unidade aqui do expoente. Não é assim a regra do tombo? Então, nós já estamos quase chegando à derivada, tá? Vai ficar como? 1 sobre n mais 1, que multiplica n mais 1, tá? Só que 1 sobre n mais 1, que multiplica n mais 1, é n mais 1 sobre n mais 1. Ou seja, a gente pode simplificar, isso tudo vai resultar 1, né? Pode simplificar aqui, cortar. Então, o que sobra? Vai sobrar somente o x elevado a n mais 1 menos 1, que é igual a x elevado a n, né? Porque 1 menos 1 é 0. E x elevado a n é a nossa f de x, tá? Então, realmente, a derivada de g resultou na nossa f de x, né? Logo, g aqui, que é essa função aqui, é uma primitiva para f, né? Ou é uma antiderivada de f. Tudo bem? Então, essa regra aí da potência, aí, que soma 1 no expoente
e divide por esse mesmo expoente, a gente vai estar usando muito. Então, para esse vídeo é isso, e até o próximo vídeo.